Então, olá, sejam bem-vindos a mais um Céu do Mês. Este é o Céu do mês de dezembro, o último Céu do mês de 2021, portanto estamos aqui na reta final do ano, numa altura sempre especial. Claro que este ano as circunstâncias também continuam, já o ano passado foram, este ano também são um pouco diferentes daquilo que estamos habituados, mas pelo menos parece-me que este ano estamos um pouco melhor, talvez, não é? Esperemos, e possamos retomar aqui pelo menos alguma proximidade, alguma celebração, alguma perspectiva mais positiva, embora este mês, para quem também acompanha aqui o Céu do Mês, já tínhamos vindo a falar nos últimos meses, que dezembro é aqui um pico em termos de intensidade, em termos de desafio, portanto acho que também estamos provavelmente a sentir isso, imagino, as coisas a intensificarem-se, e uma altura um pouco mais conflituosa também, mais intensa, com mais desafios. Normalmente no Céu do Mês eu costumo começar por lançar-vos o desafio também de partilharmos aqui um pouco o que estão a sentir já deste período. Tivemos a alunação de Sagitário no dia 4, portanto já estamos dentro deste período, não é? Aqui do Sagitário, e queria perguntar-vos como é que estão a sentir então este momento, se quiserem partilhar alguma palavrinha, algum conceito, alguma coisa, para também tomarmos um pouco aqui o pulso coletivo dentro desta pequena amostra que somos nós aqui presentes. Para mim, talvez a tónica destes dias tenha sido parar. No meu caso, ficar doente a ponto de ter que parar. E acho que se calhar é algo que vou levar para o resto do mês. Okay. Não no sentido de doente, de ficar doente, mas de realmente aproveitar para refletir e para abrandar. Uhum. Ok, Raquel, obrigado pela partilha. Mais alguém quer partilhar alguma coisa? Podem também escrever no chat se não quiserem partilhar abertamente. Aproveito também boa noite, para falar da minha experiência. Eu tenho estado de baixa já desde outubro, comecei com o Covid e depois, entretanto, o processo foi-se alongando por questões mais emocionais e agora no final de novembro, no dia 28, tive um pequeno acidente, mas que poderia ter sido grande, ou melhor, eu senti-o assim, e tenho vivido muito esta iminência de que qualquer coisa, da fragilidade, da minha saúde, e pronto, tenho estado a viver isso e também tentar ver o que é que isso me traz, para onde é que isso me leva. Ok, Catarina, obrigado pela partilha. Sim. E tudo a correr bem, pelo melhor. Sim. Bem, temos aqui pelo menos as duas primeiras partilhas um pouco em linha semelhante, não é? Não sei se é comum ao resto das pessoas que estão aqui, como é que estão a sentir o mês, esta altura, tensa, mais fluida?
ou mais inibidas, não sei, não sei se querem partilhar alguma coisa, podem escrever no chat, estejam à vontade, só para de alguma forma ver se há aqui algum tema comum também que depois possamos explorar e ancorar aqui no mapa. Bem, A única coisa que eu... Desculpe. Sim. A única coisa que eu tenho sentido nas últimas, digamos, semanas, é como que, pelo menos na minha vida, tem sido um revelar, as pessoas a revelarem-se, as situações a revelarem-se, como se houvesse digamos, um cair de máscaras, o que é, por um lado, até tem piada, mas ou um levantar de véu, mas é o que tem acontecido muito na minha vida nas últimas semanas. Revelações. Ok. É interessante, Inês. Obrigado pela partilha. Mais alguém? Ok, então vamos olhar aqui para o mapa para começarmos então a entrar aqui nos temas do mês. Agradeço a quem partilhou, quem colocou a sua experiência. Eu penso que, de facto, como estava a dizer, este é um mês um pouco mais tenso, talvez, do que aqueles que passaram. É claro que estou a falar de uma perspectiva mais global, mais coletiva, olhando para aquilo que são as dinâmicas no céu. Claro que para cada um, obviamente, isto tem significados diferentes. Portanto, aqui estamos a avaliar nessa perspectiva muito abrangente e, obviamente, que isso depois tem que ser ajustado a cada um. É sempre uma perspectiva muito mais lata, muito mais geral, não é? Como sempre, olhamos também aqui para os elementos, portanto, a dinâmica dos elementos ao longo do mês. E é interessante começarmos aqui o mês até com uma certa mistura mais, enfim, com um pouco de cada coisa, não é? Que a água talvez menos, mas até bastante de cada um dos elementos. E à medida que o mês vai avançando, portanto, chegamos aqui dia 13, que é já daqui a 3 dias, e vai haver aqui uma mudança. Portanto, neste momento até temos esta proporcionalidade relativa dos elementos. Enquanto que, quando chegarmos aqui ao dia 13, de facto vai desaparecer aqui um pouco a água, não é? Ou seja, é o elemento que também não está tão abundante e ele vai realmente tornar-se ainda menos abundante a partir aqui do dia 13. E a terra vai sobressair. Portanto, o lado prático, o lado mais concreto, organização, manifestação mais física, mais concreta, é aquilo que realmente, pelo menos a linguagem mais preponderante ao longo do mês, até mesmo depois, quando o Sol depois entra em Capricórnio, depois temos ali o Júpiter também a entrar em Peixe, mas continua esta Terra a ser realmente muito preponderante. É interessante porque é uma altura de fogo, não é? Pelo menos esta que estamos agora a viver, que é a altura em que o Sol transita por Sagitário. E isso, pelo menos vemos o fogo também até dia 13, temos ali, até dia 13 não, perdão, até dia 21, não é? Que é quando o Sol entra em Capricórnio, vemos realmente uma certa preponderância de fogo também. Enfim, depois a Terra realmente é aquilo que, a partir do Capricórnio, quando entramos no inverno, quando entramos nessa fase, é predominante. Mas isto é já na fase final, portanto, do mês, já corresponde, digamos assim, um novo ciclo também de lunação. Portanto, podemos dizer que até lá também temos muito fogo, também temos este lado expansivo, este lado mais à partida festivo, interativo, e mais otimista também, que o Sagitário tem. Claro que este otimismo, e vou passar aqui para mostrar exatamente
o mapa da Lua Nova, que foi também um eclipse, mas já vou falar um pouco disso mais à frente. Mostra-nos então exatamente ali o Sol conjunto à Lua em Sagitário. O Sol entra em Sagitário um bocadinho antes, mas é na lunação de facto que é plantada mais esta semente, é enraizado exatamente aqui este ciclo mensal. E portanto é sempre uma fase do ano que tem este lado expansivo, festivo. Reparem que é o último mês a seguir antes do inverno. Ou seja, há sempre uma certa celebração depois da colheita, não é? O outono tem muito a ver com a colheita e a transformação e uma certa abundância, e depois passamos para o inverno, que é uma altura que vamos ter que sobreviver, uma altura mais difícil, uma altura mais introvertida, e portanto há esta ideia da festa, não é? Uma festa para depois passarmos para esse período mais difícil. Portanto, temos a celebração do Natal, tem também uma série de outras conotações simbólicas, não é? Mas aqui estou a falar mais de uma dimensão astrológica e ligada aos ritmos da natureza. Estamos um bocadinho às vezes distantes disto, não é? Porque é que se fazem festas nesta altura, ou porque é que é este ambiente mais festivo, mas o Sagitário tem muito a ver com isso, portanto este lado expansivo, festivo, otimista, tem muito a ver com isto, tem muito a ver com ser o signo que vem antes precisamente do inverno. E é também, enfim, esperançoso, projeta-se no ideal, projeta-se no sonho, projeta-se naquilo que há de vir. Há aqui um lado também de fé, não é, que o Sagitário também tem. Então esta fase do ano tem muito este cunho, não é? Claro que hoje em dia se calhar as nossas festas são mais o consumo, ir para centros comerciais comprar prendas, fazer festas com os amigos, enfim. Mas no fundo continuamos a ter esse lado celebratório, de alguma forma também estabelecer desejos do que é que queremos daqui para a frente, fazer um certo fechar do ciclo antes do final do ano. Este ano em específico, claro que temos estas condicionantes gerais, não é, por causa da pandemia, e de facto este mapa, em termos daquilo que é o Sagitário, não parece muito pelo menos aqui com esta lunação, de restrição, ou seja, há aqui um lado, de facto, precisamos de endereçar esses limites e essas restrições, mas como vemos aqui o Sol e a Lua fazem aqui uma quadratura a Neptuno, e Neptuno não é propriamente restrição, não é uma energia de restrição em relação aqui exatamente à expansão do Sagitário, antes pelo contrário, é expansivo. Mas uma quadratura, de alguma forma, implica alguma falta de noção, talvez, nessa expansão, alguma alienação também dessa expansão, ou seja, talvez uma vontade também de não olhar para determinado tipo de coisas, não querer estar muito restritivo, portanto, haver aqui uma vontade, de facto, de compensar as restrições que temos estado a ter, e isto, enfim, é o que é, vale para o que vale, mas pode ser importante nós estarmos atentos a alguma tendência para fugir das coisas, ou para nos alienarmos das coisas, ou que não queremos ser muito responsáveis em relação às coisas. Portanto, eu acho que esta quadratura pode dar aqui esse indicador, não é? De alguma falta de noção de limites, alguma necessidade de nos alienarmos um pouco da realidade, que se torna às vezes um pouco pesada, sempre já um pouco cansativa. Portanto, basicamente eu diria que este mapa da lunação em específico mostra-nos muito este tema expansivo, mas ao mesmo tempo talvez não necessariamente da melhor forma.
Não sei se querem fazer alguma questão, pergunta. Ok. Muito brevemente, eu já mostrei isto noutros céus do mês. É claro que este é importante, temos aqui também um eclipse, portanto este dia 4, esta lunação foi um eclipse, e foi o último eclipse a acontecer aqui em Sagitário, neste eixo Sagitário Gêmeos. E isto é significativo porque fecha realmente aqui uma fase para iniciar-se outra fase. Os próximos eclipses, que já aconteceu um, não é? Portanto, em novembro, o de 19 de novembro já foi no eixo Escorpião-Touro. Agora tivemos este aqui ainda em Sagitário Gêmeos, e a partir de agora todos os próximos, durante um ano e meio, sensivelmente, vão acontecer já neste eixo Escorpião-Touro. Então isto significa que vai ser muito também em termos coletivos esta mudança para esta temática, em termos de contrabalanço, em termos de, podemos dizer assim, evolução coletiva. Os temas vão estar muito em torno deste reequilíbrio. Ou seja, o Nodo Norte indica-nos um caminho, não é? Indica-nos uma direção de equilíbrio em relação a algo que está um pouco descompensada na lógica ali do Nodo Sul. Portanto, aqui temos o Nodo Sul em Escorpião, então aqui a tendência será para se convocar temas como temas escorpiónicos, não é? Virem ao de cima para serem compensados, para serem fertilizados e equilibrados com uma perspectiva mais taurina. O que é que isso quer dizer? Em vez de luta pela sobrevivência, vivemos muitas questões do medo, do controle, uma certa defensividade, a compulsividade das coisas, aquela passionalidade escorpiónica, a vivência das coisas de uma forma muito instintiva, termos aqui um reequilíbrio com uma procura de maior pacificação. Portanto, eu estou a falar de uma forma muito geral, muito coletiva, obviamente, mas que, pelo menos em relação aos outros, fez muito sentido, acho eu, não é? Tivemos muito aqui o eixo Sagitário Gêmeos, não é? Numa tentativa de maior racionalidade face a ideologias e coisas um pouco descompensadas, e precisamos de mais razão, não é? Gêmeos, e aqui talvez precisamos de de um foco maior em Touro e não necessariamente em Escorpião. Isto também pode dizer claramente muito aqui do contexto pandémico, não é? De estarmos muito focados na questão da sobrevivência, da questão da cura ou da doença, não é? E começarmos a alinharmos mais também com uma certa saída disso. Portanto, eu acho que isto aqui é otimista, é positivo nesse âmbito. Não quer dizer que isto é o fim da pandemia, não faço esse tipo de prognóstico, não é? Não deixo isso para os epidemiologistas, mas do ponto de vista simbólico, pelo menos parece-me que vai haver muito mais ênfase aqui nesta procura. Isto também pode ser termos menos paciência, não é? Para lidar com a doença, para lidar com, enfim, com este lado mais, a necessidade de controlar, de nos defendermos das coisas e, enfim, procurarmos mais este bem-estar, esta abundância, mas também sustentabilidade. Eu penso que a importância disto é também pormos em prática medidas, formas de estar que de alguma forma nos devolvam também mais segurança, mais tranquilidade, uma sensação de que, ok, as coisas estão bem, e não estarmos sempre atrás do prejuízo, que é um pouco a vivência do Escorpião, não é? Sempre à espreita do que é que pode correr bem, mal, não é? Não normalmente pode correr bem ou pode correr mal. Portanto, isto ainda nos vai levar para os próximos tempos, até julho de 2023, portanto, começando aqui precisamente em dezembro. Dia 23 de dezembro é quando os nodos entram neste novo eixo. Então isto é muito marcante também aqui do final do ano, deste mês de dezembro.
há pouco estávamos a ver ali o dia 13, não é? Que seria um dia que, de alguma forma, há aqui umas mudanças, não é? De signos. O Marte vai entrar em Sagitário, o Mercúrio vai entrar em Capricórnio, e, portanto há ali umas mudanças. E, de facto, um bocadinho antes, portanto eu coloquei aqui o dia 12, mas isto não é o dia em si, não é? Mas a altura em que nós estamos a caminhar para talvez o ponto mais tenso deste mês. Será aqui, eu diria, não é? Pelo menos em termos astrológicos, olhando para o céu, parece-me ser aqui o meio do mês o momento mais tenso. Porquê? Se vocês repararem, temos o Sol a fechar aquela quadratura, portanto aqui torna-se exata, não é? Com o Neptuno. E temos aqui esta quadratura que já tenho vindo a falar e que vai intensificar-se ao longo do mês, portanto ela só vai ficar exata mesmo no dia 24, mas reparem que já está mesmo muito próxima, não é? E depois temos também aqui o Marte que vai entrar em Sagitário, fazer ali a conjunção ao Nodo Sul e fazer a quadratura aqui ao Júpiter. Se vocês repararem, pronto, em termos destas linhas vermelhas, que visualmente é fácil de ver, é tenso, é muito tenso. Temos aqui muitas tensões e poucas linhas de escape. Ao mesmo tempo também temos ali a Vênus conjunta a Plutão, que já tem estado ali próxima, e portanto que é também uma conjunção intensa, profunda e desafiante. Então parece-me que ser este aqui o ponto mais tenso do mês. Sobretudo esta perspectiva da evasão, não é? Este Sol-Neptuno, uma certa agressividade e falta de paciência, porque temos aquele Marte a entrar em Sagitário e a fazer a quadratura ao Júpiter, portanto isto é superlativo, não é? Em termos da agressividade, em termos da afirmação, em termos do lado explosivo, e vai tocar aqui no Nodo Sul, portanto de alguma maneira também pode convocar padrões muito profundos, não é? Muito enraizados, que não é necessariamente negativo, não é? Uma oportunidade também de transmutarmos, de mudarmos, de olharmos para as coisas. E, portanto, esta quadratura começa aqui a fechar-se cada vez mais. E eu penso que isto, de facto, é realmente a coisa mais identificável, talvez, em termos coletivos. Depois, obviamente, que isto depende, para cada um, o mapa é diferente e, portanto, os trânsitos serão diferentes para cada um, mas em termos coletivos, este é o trânsito mais marcante de 2021 e que tem, como eu já mostrei noutros céus anteriores, noutros céus do mês, aqui estes 3 pontos quentes, não é? Estes pontos de aplicação exata. Portanto, em fevereiro de 2021, em junho de 2021 e agora finalmente em dezembro. 24 mais propriamente. Claro que não é o dia, não é? Mas já estamos a sentir isso, acho que é muito óbvio. Já vou falar um pouco, caracterizar isto. E reparem que aqui em setembro não vai acontecer a quadratura exata, mas ainda temos uma aproximação. Mas pronto, pelo menos depois aqui janeiro, fevereiro, reparem que eles já começam a distanciar-se bastante um do outro e aqui lá para abril, maio, essa distância será maior, o que significa que poderemos sentir aqui um alívio muito óbvio nesta tensão, até depois ali começarmos ainda a sentir um bocadinho que vem novamente, mas não se aplica exatamente. Portanto, este é o mapa desse momento em que temos aqui exatamente o Saturno e o Urano, reparem ali precisamente nessa quadratura. E aqui isto é uma guerra, não é? Uma guerra entre Saturno e Urano, que são 2 arquétipos um pouco antagónicos um do outro. Portanto, nós temos tendência, não é? Quando temos estas guerras no céu, de tomar partido. Isso vivemos aqui, portanto, por isso é que a astrologia também funciona, é porque nós tomamos partido nestas
guerras divinas ou guerras arquetípicas acontecem através da nossa participação. Portanto, se eu sou mais saturnino, se calhar vou vestir a camisola do Saturno. Se eu sou mais uraniano, aquariano, se calhar vou vestir a camisola do Urano. E, portanto, entramos um pouco nesse jogo. Mas isso, independentemente de, obviamente, não conseguirmos ir contra essa nossa própria natureza, mas é muito importante não entrarmos nesse jogo de uma forma cega, inconsciente. Porque isto é uma coisa que nos transcende, não é? Então é importante não sermos possuídos, não é? Por esta dinâmica, mas podemos manifestá-la da forma mais criativa possível e até, idealmente, podemos contribuir com qualquer coisa de positivo, criativo, de resolução para exatamente este conflito. Mas basicamente eu tenho aqui algumas indicações do que é que a distorção, não é? Porque depois temos uma polarização, não é? Ou seja, uma perspectiva que se opõe à outra. E nessa polarização, obviamente que todos ralham, ninguém tem razão, ou seja, há estes dois extremos e estes dois extremos são descompensados. Portanto, esta quadratura implica que é preciso fazer aqui uma síntese, é preciso haver diálogo. Diálogo quando estes dois querem dar a chapada, não é? Então, isso é que é o desafio. É muito mais óbvio, não é? Quando nós entramos no ringue, vamos vestir a camisola de um lado e vamos levar a porrada e dar porrada, portanto entramos na dinâmica. E ao entrarmos na dinâmica, acrescentamos pouco à coisa, a não ser criar mais conflito, criar mais tensão. Então a ideia é, de alguma forma, eu diria, não é? Procurar que estes dois possam dialogar. Porque no seu extremo, o que nós vamos ter é entrincheiramento de cada um. E aqui temos o Saturno, pode ter esta atitude tirânica, não é? Portanto, coloquei ali Saturno tirânico, será este Saturno distorcido, que aplica ao poder as restrições, a rigidez, e portanto isto não só numa perspectiva coletiva, mas sobretudo olhamos para nós próprios, porque nós temos Saturno, portanto também fazemos Saturno, ou seja, também somos figuras de autoridade de alguma maneira, também ditamos regras, nem que seja na nossa casa, em relação aos filhos, em relação aos animais, em relação a quem for, não é? Ou no trabalho, não é? Quando temos cargos de responsabilidade, ou pessoas subalternas, ou alguma coisa que temos que gerir. Portanto, Saturno tem a ver com isso, tem a ver com a manutenção da ordem, da estrutura, e portanto se nós tentamos manter essa estrutura a todo custo, de uma forma rígida, quem não cumpre as regras é castigado, há represálias, há essa perspectiva muito tirânica, o que nós vamos acabar por provavelmente sentir do outro lado é um Urano também muito rebelde, não cooperante, que vai criar caos, que vai boicotar tudo, que vai tirar-nos o tapete, que vai, enfim, vai contra exatamente a ordem que nós queremos estabelecer. Quando essa ordem é restritiva, quando essa ordem é restritiva em excesso. Não é? Portanto, aqui, para quem se alinha mais com a camisola, não é? Com a equipa Saturno, ou a equipa Capricórnio, de alguma forma perceber que é preciso abertura, flexibilização, mais diálogo, mais transparência também nas regras, na forma de exercer a sua autoridade. Mesmo que isso possa gerar algum caos, não é? Porque para haver criatividade nós temos que permitir, não é? Permitir alguma desordem, não é? Muitas vezes na desordem que surgem novas ideias, que surgem novas coisas. E, portanto, realmente este
esta quadratura tem a ver com isso. Há muitas estruturas, há muita forma de fazer as coisas que precisa ser renovada, reestruturada. Precisamos de olhar para as regras e para as estruturas e para as organizações e para a nossa própria organização e a nossa forma de pensar e para os objetivos que colocamos a nós próprios, porque Saturno tem a ver com isso, e de alguma forma flexibilizar, reestruturar, reformar, não é? E, portanto, permitir esse momento de criatividade e de reestruturação. Por outro lado, temos a outra equipa, não é? Que seria aqui o Urano rebelde, não é? Ou seja, não quero ordem, não quero regras, não quero restrição, quero liberdade, ponto final, a qualquer preço. Se é estrutura, se é sistema, eu sou anti. Portanto, isto será assim uma caricatura, não é? Deste lado mais extremado do Urano, que opõe-se a Saturno. Portanto, reparem que aquilo que eu estou aqui a caracterizar é uma oposição a Saturno, é um Urano definido exatamente por oposição a esta dimensão estruturante. Nós precisamos de estrutura, não é? Saturno é muito importante na nossa vida. Limites, regras, objetivos, disciplina, isso é importante. Agora também é importante liberdade para criar, para pensar de maneira diferente, alternativa, ver novas coisas e andar para a frente, o progresso, não é? Agora, esse progresso não pode ser a qualquer custo, também tem que ter limites, também tem que ter ética, também tem que ter sustentabilidade. Muitas das vezes estamos fartos, não é, de sermos restringidos, de sermos limitados, e às vezes acolhemos o caos porque sim, não é? Porque, olha, ao menos há aqui um reset qualquer, vai tudo embora e vem a revolução. Mas às vezes, pronto, pela frustração, isso é natural que vemos muito disso, não é? Portanto, eu acho que é importante também percebermos isso, percebermos porque é que muitas pessoas e muitas vezes nós próprios nos sentimos frustrados com as coisas e então às vezes queremos deitar tudo fora para recomeçar de novo. Mas isso é de facto uma postura extremamente radical e que muitas das vezes, se existisse, se viesse a acontecer, talvez aqueles que o querem ou que o desejam, se calhar não se iriam sentir confortáveis propriamente com esse caos, não é? Porque é um caos muito arriscado, não é? Perigoso, não sabe o que é que depois vem a seguir, não é? E às vezes pode não ser melhor, e às vezes deita-se o bebê com a água do banho. Portanto, coisas que são muito importantes e que nós precisamos de continuar a valorizar. E portanto é isto, não é? Este Urano também entender que do outro lado Saturno é importante a maturidade, é importante a responsabilidade, é importante ser consequente nas suas ações, interiorizar limites, não é necessariamente respeitar limites porque são limites, regras porque são regras, mas porque eu percebo a importância que elas têm. Então eu não estou só simplesmente a corresponder às expectativas de uma autoridade, eu estou a perceber porque é que essa regra existe ou porque é que é importante de alguma forma cooperar com ela, e faço isso de uma forma livre, não é? Portanto, isso é um Urano, vamos dizer assim, não rebelde, mas um Urano individuado, maduro. E, portanto, só dessa maneira é que nós também podemos contribuir criativamente para uma reforma das estruturas. Não podemos acabar com as estruturas, não podemos acabar com a estrutura na nossa vida, senão estamos completamente desenraizados e sem foco, não é? Portanto, claro que isto coletivamente eu acho que é fácil de vermos, basta ligar as notícias para ver isto a acontecer. Importante talvez aqui para todos é o que é que podemos retirar disto também no nosso próprio quintal, não é? Ou seja, como é que isto se manifesta nas nossas vidas e como é que nós contribuímos também para integrar
porque isto precisa de integrar, o Saturno não é pior ou melhor, nem o Urano é melhor ou pior, são duas forças que precisam de se correlacionar. Quando estão em tensão, é um momento de grande oportunidade, uma oportunidade de criatividade, de reforma, de repensar, de inovar e também de pôr em prática exatamente muitas ideias e muitas inovações, tecnologias, coisas que realmente pensamos e que podemos então, nesta altura, tentar pôr em prática. Mas para isso é preciso esta flexibilidade, é preciso este diálogo entre estas duas forças. Questões, dúvidas? Está aqui, não tenho estado a olhar para aqui as vossas questões aqui no chat. Ok. Era uma questão aqui relativamente ao som. Todos estão a ouvir, certo? Muito bem, obrigado. Então, avançando, vamos olhar aqui para os hotspots, não é? Já uma coisa que temos vindo a fazer nos últimos céus do mês. A verdade é que não há muitas novidades, não é? Porque os planetas andam muito lentamente e, portanto, os hotspots não são muito diferentes daqueles que eram o mês passado. Há aqui algumas pequeninas alterações. O Plutão, neste caso, agora já está nos 25 graus e não nos 24, portanto andou sensivelmente um bocadinho. Então está a desafiar muito quem tem planetas aqui nestes signos, nos 25 graus destes signos, portanto de Capricórnio, desde logo, não é onde ele está, mas também de Carneiro, Caranguejo e Balança. Portanto, um impulso de transformação muito grande, não é? De renascimento completo, de confronto com a sombra, com o inconsciente, com coisas não assumidas ou não visíveis para nós e que realmente temos que transformar. Portanto, é uma grande oportunidade de transformação e renascimento. Depois, obviamente, que isso depende do ponto onde isto toca no nosso mapa, não é? Isso teria que se ver, mas vocês podem, desde já com isto, com esta informação, ver se tem aqui alguma coisa nestes graus do zodíaco, se tiverem acesso ao vosso mapa. Como podem ver, o Plutão, portanto, vai atravessar aqui este grau 25 e chegar até ao 26 no final de dezembro e, portanto, depois avança mais uns graus. Portanto, ele agora está numa fase em que está a avançar no zodíaco e até aqui a abril vai chegar sensivelmente até aos 27 graus. Okay? Portanto, é uma fase de aceleramento, de andar para a frente. Portanto, até abril... Aceleramento. Sim. Ok. Em relação ao Neptuno, está nos 20 graus, portanto o Neptuno é muito, muito lento, anda de uma forma muito devagarinho e, portanto, continua nos 20 graus, temos ali os 20 graus de peixes e isto desafia todos os planetas e pontos no mapa que estejam nos 20 graus de Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixe. E aqui o desafio de Neptuno é um desafio de entrega, é um nevoeiro que se instala, não é? Pedir um pouco como se calhar a Raquel ou penso que era a Catarina que também falou inicialmente, não é um momento para parar, não é um momento para refletir, um momento em que de facto se calhar precisamos de olhar mais para dentro. Não sei se aqui há algum trânsito nos vossos mapas que fala exatamente disso, mas Neptuno tem muito a ver com essa perspectiva, não é? Uma perspectiva de parar para refletir, é um ponto de meditação, uma certa crise existencial que se instala. Não é uma crise de ter que fazer ou resolver, normalmente o Neptuno é mais isto, não é? É deixar-nos sentir, precisamos de nos entregar um pouco e olhar para dentro.
Portanto, são estes pontos aqui que ele está agora a tocar. Reparem que em dezembro ele vai andar muito pouco, não é? meio grau apenas, porque ele está agora numa fase muito lenta. Ele ficou direto precisamente no dia 1 deste mês. Portanto, o Neptuno, se vocês repararem aqui, ele esteve retrógrado, não é? A partir aqui de junho, teve a andar para trás no zodíaco, e precisamente aqui no início de dezembro virou direto. Ou seja, isto também é importante para este mês e que tem a ver um pouco com essa vontade talvez mais expansiva, mais de comunhão, não é? E eu acho que pode ser positivo também, se nos conseguirmos alinhar, sintonizar com a parte criativa, não é? Ou manifestarmos isto de uma forma criativa, não é, Neptuno? Com mais compaixão, mais entrega, mais capacidade de abertura. E, portanto, a seguir lá mais para janeiro, fevereiro é que ele começa realmente a acelerar, então aí vai chegar até aos 25 graus. Mas agora está numa fase muito paradinho, muito lenta, ali nos 20 e qualquer coisa. Depois temos Urano, o tal Urano, não é? Que, reparem, está aqui nos 11 graus, continua muito na mesma zona que estava o mês passado, está retrógrado, e, portanto, está aqui a desafiar tudo o que está nos 11 graus de Touro, Leão, Escorpião e Aquário. E aqui o desafio de Urano é o tal rebelde, não é? Mudança, é abanar as coisas para, de alguma forma, encontrarmos novos caminhos, novas formas de estar. É uma mudança de padrões. E às vezes com alguma rebeldia, alguma impulsividade, algum radicalismo também, não é? Mas às vezes também para quebrar padrões tem que ser assim, não é? Temos que fazer uma certa revolução. Portanto, quem tem planetas ou ângulos ou algum ponto no mapa nestes graus poderá estar a sentir então esta vontade de mudança, esta vontade de libertação também de coisas velhas, gastas, e a querer algo novo, algo diferente. E depois temos aqui só para vermos, não? Ou seja, ele já está na sua fase final de retrogradação, como podem ver aqui em janeiro, quando ele vai ficar direto, e depois volta a acelerar, então, e ali em julho, agosto, já estará sensivelmente quase nos 20 graus, nos 19. Não é? Portanto, até lá, pelo menos estes graus do zodíaco, entre os 11 e os 19 dos signos fixos, não é? Portanto, Touro, Escorpião, Leão e Aquário, vão ter este impulso de mudança. E depois o Saturno, que também é um hotspot importante, mais rápido do que todos os outros, e que é o tal ponteiro, digamos assim, da estrutura, da responsabilidade, da maturidade, da definição de regras, da definição de objetivos, de limites, de nos desafiarmos a concretizar, a pôr em prática, a comprometer-nos, não é, com essa manifestação prática. Portanto, ele agora está ali nos 9 graus de Aquário e, portanto, vai desafiar exatamente, sensivelmente, os mesmos graus ali que Urano, porque eles estão precisamente nessa quadratura. Então, quem tem planetas aqui pelos 9, 10, 11 de Touro, Leão, Escorpião e Aquário, está a viver de uma forma muito pessoal aquela tal guerra entre Saturno e Urano, não é? Se repararem, aqui já temos durante o mês de dezembro, portanto ele anda desde os 9 graus até aos 11, é um planeta mais rápido, e portanto depois vai acelerar bastante até mesmo aos 25 graus até maio. Okay? Portanto, até maio, não é? Quem tem planetas nesta zona do mapa, portanto entre os 10 e os 25, sensivelmente dos signos fixos, Touro, Escorpião, Leão e Aquário, vai sentir também este impacto de Saturno, ou seja, necessidade de estabelecer limites, de disciplina, de definir as coisas, definir planos, comprometermos com situações,
Portanto, é o ponteiro da estruturação. Ok. Não sei se há alguma questão, dúvida que queiram colocar. Há aqui algumas partilhas. Vou só pôr aqui o mapa do momento para ficar aqui connosco enquanto vejo aqui as vossas perguntas. A Mariana pergunta: quem tem Nodo Norte a 23 de Capricórnio e Quirón na 24 será muito influenciado pela conjunção Vênus-Plutão. Ou seja, Nodo Norte a 23 de Capricórnio e Quirón na 24. Claro que aquela Vênus ali, não é? Está conjunta a Plutão, portanto, se temos ali algum aspecto de Plutão, estamos a vivenciar também, neste momento, não é? A pessoa está a vivenciar, obviamente, também a ligação ali com a Vênus. Mas a ligação com a Vênus é muito fugaz, não é? É uma coisa que vai passar rápido, mais ou menos rápido, porque a Vênus vai ficar retrógrada e, portanto, vai andar ali muito perto do Plutão durante este mês todo. Isso até pode ser, enfim, um pouco mais suavizante desse trânsito. Okay? Porque a Vênus normalmente tem esse efeito mais de suavizar um pouco a coisa. Portanto, sim, obviamente que aquela conjunção tem esse impacto. Ok. A Raquel aqui está a partilhar com a questão dela em relação à Lua. Ok. Alguma dúvida, questão? Eu queria só aqui falar ainda de uma coisa que é, que me parece muito interessante também, e é auspicioso dentro deste, acho eu, não é? Ou pelo menos pode ser, não é? Podemos aproveitar isto também de uma forma muito positiva, que é indo aqui para o dia 19. Portanto, o que é que acontece no dia 19? No dia 19 nós vamos ter o Quirón a virar direto e, portanto, o Quirón esteve retrógrado desde julho, penso que é isso, julho, não é? Sim, julho. E, portanto, eu acho que depois daquela fase, não é? Eu recordo-me ter falado até no céu do mês, de alguma maneira, que estávamos a sentir, depois de uma altura, se calhar mais positiva, não é? Uma visão mais positiva em relação até à questão da pandemia, não é? Algum otimismo, e depois aqui com o Quirón a virar retrógrado, parece que estávamos outra vez a ver, não é? Algumas dúvidas, não é? Algumas incertezas em relação à cura, em relação a ultrapassar a situação. E, portanto, o Quirón tem muito a ver com cura, não é? Tem muito a ver com ferida, tem muito a ver com cura. E o facto de ele ficar direto, eu diria que pode ser também aqui um bom sinal simbólico, obviamente, de algum acelerar, de alguma manifestação de cura que possa surgir. Portanto, pode ser um bom impulso, um bom sinal. Ao mesmo tempo, nessa altura, vamos ter a Vênus então ficar retrógrada, como vem aqui, mesmo conjunto a Plutão. Portanto, isto de alguma forma, pelo menos na perspectiva relacional, na perspectiva da interação também social, porque a Vênus tem muito a ver com isso, do prazer, do bem-estar, as coisas podem ser vão continuar a ser intensas, não é? Portanto, esta proximidade terá sempre aqui um lado intenso, ao risco, não é? Uma certa sensação de risco, porque também sabemos isso, não é? Vamos, se calhar, arriscar agora ou ter mais contactos sociais, portanto há sempre esse pesar das coisas. Também pode ser uma altura interessante
para olhar para trás, para o passado, em relação a questões relacionais, porque quando temos a Vênus retrógrada há sempre um refletir, um repensar, um rever em termos relacionais também. Portanto, pode ser uma fase para fazer essa reflexão. E depois, para terminar aqui também com uma nota interessante e talvez auspiciosa, penso que sim, espero que sim, é a entrada de Júpiter em Peixes, que acontece aqui já mesmo no final do mês, portanto dia 29, como podem ver ali. Ele, portanto, vai entrar aqui em quadratura com os nodos, mas, portanto, a última vez que Júpiter, ele entrou já um bocadinho em Peixes este ano, e depois voltou atrás para Aquário, e nessa altura em que o Júpiter transitou ali os primeiros graus de Peixes, houve aqui também uma lufada de ar fresco, de positividade, de esperança, não é? Porque de facto é o Júpiter no seu domicílio, ele tem o seu domicílio em Sagitário e também em Peixes. E portanto, um lado de fé, de otimismo, de esperança, que o Júpiter também traz sempre. E então, coletivamente, esta entrada de Júpiter aqui podemos rebuscar isso que já sentimos um pouco, porque agora é que ele vai realmente circular ali, transitar pelos Peixes definitivamente, até depois entrar em Carneiro. Portanto, ele vai estar muito acelerado, agora vai passar ali os Peixes todos muito rapidamente. E vai fazer mesmo a conjunção também ao Neptuno, portanto, eu acho que isso pode ser inspirador, também pode dar para, obviamente, algumas faltas de noção, faltas de limites, assim umas fantasias, obviamente que sim, tem sempre esse lado distorcido, mas a ideia também é nós contactarmos com o lado que é positivo e tentarmos manifestar isso da melhor maneira. Portanto, essa seria também a nota que eu gostaria de deixar aqui para o final do nosso céu do mês. Não sei se tem alguma questão à partilha que queiram fazer, comentário, dúvida. O Ezequiel pergunta aqui se Quirón conjunta Júpiter em trânsito. Sim, vai acontecer, mas lá mais para a frente, não é? Portanto, teríamos que andar aqui alguns meses, porque o Júpiter vai acabar por fazer aquela conjunção ao Quirón, mas só, parem, ainda vai demorar, não é? Portanto, estamos em setembro e ele ainda não se aproximou. Vai entrar em Carneiro ainda durante o próximo ano, mas ainda vai estar, só vai fazer a conjunção provavelmente em 2023. Vai fazer a conjunção sim ao Neptuno agora nos próximos tempos. Portanto, reforçar, não é, esse lado pisciano. Que hoje temos, não é? Se repararmos ali, temos uma lua em Peixe, mesmo conjunta a Neptuno. Portanto, também é um dia, se calhar, mais introvertido, mais reflexivo, mais de sentir e de, não tanto, se calhar, de comunicação tão verbal, mas de comunicação mais interna. Até porque temos ali, reparem, o Mercúrio, não é? A fazer essa quadratura ali. Ok. Não há dúvidas, não há questões, nenhuma partilha. Está tudo também nesse modo neptuniano, então, pisciano, lunar, comunicamos, se calhar, de outra forma, não é? Com as nossas antenas. Pronto, espero que tenha sido positivo para vós aqui o céu do mês de dezembro. Ainda faltam uns dias até lá, mas acho que já podemos começar a desejar bom Natal uns aos outros. Estamos a aproximar dessa época. Temos aqui exatamente o Sagitário, que tem muito a ver com isso, embora o Natal já aconteça em Capricórnio, mas é muito esta parte da preparação, da celebração,
Portanto, é isso que eu também vos desejo, um bom Natal, que seja o melhor que seja possível para vós, e vemos no próximo Céu do Mês, ou entretanto por aí, ok? Então, bom Natal a todos Jorge. e até breve. Bom Natal para todos. Boa noite e boas festas. Obrigada. Boas festas.